Bom, como que é uma live que eu não avisei ninguém, né? Então hoje eu vou falar aqui pra vocês o tema, tá? O tema é a dura tarefa do escolher. Por que eu decidi fazer essa live? Porque eu tô lendo esse livro sobre a geração de Marta e eu sou muito Marta. Já me identifiquei como Marta desde sempre, né? E calhou de eu terminar de ler um livro sobre um ex-CEO americano, né? Então, tudo isso para mim é gatilho, né? É gatilho de produtividade, porque eu amo ser produtiva, assim como Marta, né? E eu acabei de ler o livro do Sil, que é do Joko, que é o Disciplina e Liberdade, e aí comecei a ler o livro de Marta. Então, é como se Deus estivesse me chamando para repensar as coisas e ir devagar, tá? Nós vivemos uma sociedade hoje que quer produtividade extrema, né? Tudo é coach, quais são suas metas anuais, você consegue fazer tudo aquilo que você se dispôs a fazer naquele dia, sua to-do list, eu faço tudo isso, tá? Só que eu tenho uma tendência maligna de colocar um fardo em cima de mim, que muitas vezes Deus não quer que eu tenha esse fardo, mas eu coloco. Então por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês, isso aqui é pra vida. Isso aqui não é só para educação, isso aqui é para vida, tá? Então, eu vou começar aqui lendo um texto de Lucas 10:41. Lucas, né, retratando aquele episódio quando Jesus é recebido por Marta e Maria na casa delas, e Marta tarefada, né, e Maria decide ficar aos pés de Jesus ouvindo, né? E aí ele diz: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O significado mais antigo dessa palavra inquieta é estar cheio de cuidados e medos concernentes ao futuro, tá? Alguns moralistas dizem que Marta não era sincera no seu amor como Maria. Não vejo assim, e o autor também E o autor também coloca que não é o caso, tá? Mas a verdade é a seguinte, que nós vivemos um tempo onde nós somos super estimulados a trabalhar. Incessantemente trabalhar, tá? Então é muito mais difícil a gente ser Maria do que ser Marta. Porque tudo à nossa volta fala pra gente ser Marta e não ser Maria, tá? E aí eu falei nos stories hoje sobre Jesus, né? Que Jesus é o nosso exemplo. Jesus tinha esse equilíbrio, né? E eu orei ontem, eu fui tomar banho, tinha lido esse capítulo, metade dele, eu fui pro banheiro e chorei, sabe? Chorei pedindo a Deus, Senhor, coloca esse equilíbrio em mim. Porque tem consequências, né? Não sei se vocês viram a última live da Camila, não terminei de ver, assisti metade, mas ela fala das leis universais, né? Se Deus colocou um tempo de descanso para, a gente vê lá, né, os hebreus, a gente precisa ter o Shabá, o descanso, a gente desobedece, vai ter um preço isso. Vai ter uma consequência, tá? Então Jesus é o nosso exemplo de escolher. O que é escolher? Escolher é você aprender, você ter o tempo de contemplação das coisas, não se sobrecarregar, né? E nós, como educadores, nós temos essa responsabilidade com nossos filhos. Não adianta a gente querer entupir as crianças com todas as atividades do mundo, porque elas vão adoecer. Nós vamos adoecer como educadores, né? A nossa responsabilidade é gigantesca. Então precisamos procurar no Senhor Jesus, né? Esse exemplo, Jesus jejuava, Jesus se recolhia, Jesus ia orar. Para quê? Carregar as baterias para voltar a exercer seu ministério, curando, pregando, ensinando. Nós somos essa pessoa dentro da nossa casa. E se nós, como mães, vivemos atarefadas, e eu vejo isso, né? A gente precisa ter um tempo de descanso mesmo, porque senão a gente enlouquece. Porque são muitas demandas.
Não é só quem é rica, né? Quem é rica aí tem cozinheira, passadeira, faxineira, empregada. Talvez tenha uma vida mais tranquila, mas a grande maioria não, né? A gente tem que pensar em cardápio, a gente tem que fazer comida, a gente tem que organizar a casa, a gente precisa organizar, fazer o planejamento dos estudos das crianças, qual material vai usar, estudar. A demanda é grande. Então, a gente peca, e aqui o nome é pecado mesmo, quando a gente quer se atribular, ficar inquieta, preocupada, ao invés de ter como exemplo Jesus, né? Mais do que Maria, o próprio Jesus é o nosso exemplo de como agir, como viver e ter esse equilíbrio. Naquilo que a gente não tem, a gente tem que pedir para Ele mesmo, tem que pedir para o Espírito Santo, se humilhar, buscar em Deus, ser essa pessoa equilibrada, que sabe trabalhar, mas que tem esse tempo de contemplação e ensinar os seus filhos, porque senão a gente fica doente e a gente adoece os filhos também, tá? Jesus direcionou os discípulos várias vezes para que eles não tivessem os olhos nas coisas desse mundo, né? Não se preocupar. Tem uma música linda do Jonathan Odegan, que ele fala de Mateus 6, né? Ele fala: o Senhor veste os pardais, o Senhor veste os lírios. Então não há nada que o Senhor não possa dar, né? Do cuidado do Senhor sobre a nossa vida, tá? Paulo também falou disso, disse o quê? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quantas vezes, ao invés de eu fazer isso, eu gosto muito de falar de mim, sabe? Eu não estou num pedestal acima, de forma nenhuma. Eu sou um ser humano, falho, carente da graça e misericórdia do Senhor. Então, quantas vezes eu pegava e ficava de madrugada, quando eu fiz o meu livro piloto, por exemplo. Vou dar o exemplo do livro piloto para vocês. Quando eu fiquei ali, eu fiz o livro em dois meses. Tinha 19 lições. Algumas pessoas ainda usam, né? Ele não está disponível para venda, tá bom, gente? Eu fiz um teste para ver se era isso aí mesmo. Eu quase enlouqueci, né? Mas eu sempre tive esse tipo de comportamento, principalmente com aquilo que eu gosto. É um foco que eu não faço mais nada. Aí eu só falo daquilo, viro uma pessoa insuportável. Graças a Deus o Senhor está me transformando, eu não sou assim, tanto. Hoje eu enxergo e procuro fazer esse exercício, né? Principalmente com meu marido, né? E não ficar mulher que só fala de homeschooling, a chata do homeschooling. E Jesus falou que então não fiquem preocupados, através de Paulo, né? Com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Não é diante dos homens, não é diante das lives, não é diante dos perfis, não é diante do YouTube, mas diante de Deus. Os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Você se coloca na posição diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso da tua direção. Aí eu fui aprendendo, né? Porque eu sempre fui assim, desde jovem. Buscava em Deus, queria saber as respostas da boca dele. Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor tem para mim? Quando eu comecei a fazer isso dentro da educação domiciliar, é que agora eu tô falando num contexto global, né? Da vida como um todo, mas vamos colocar isso para educação. Eu comecei a entender aquilo que Deus queria para a minha casa e para minhas filhas e para mim, né? Então eu também falei essa semana sobre isso, do foco, né? Aparece tudo. Para vocês terem uma ideia, eu pensei, vou fazer uns 2 cadernos de caligrafia para acompanhar os meus livros. Aí eu fui ver de fazer. Não dá para fazer agora isso. Ou eu escrevo os livros de língua portuguesa, de análise sintática, o livro atual que eu estou trabalhando é o 1B, ou eu faço um livro de caligrafia. Mas tudo por quê? Porque eu não fiz isso, eu não fui diante do Senhor aparecer a ideia. Faça isso. Faça dentro do livro 1B, faça análise literária. Ou eu ensino as crianças a fazerem análise sintática, ou ensino as crianças a fazer análise literária. Não dá para fazer 2 coisas no mesmo livro, porque senão eu não vou terminar, vai demorar 1 ano para terminar. E eu sei que existe uma urgência, as mães já estão usando um A
precisam de um B. Vocês entendem? Eu tô falando de mim, entendeu? Eu sou Marta todinha, toda Marta. Mas através do tempo, acho que a idade, a maturidade, buscar Deus. Deus até deixa eu ter ideia maravilhosa, mas aí ele fala, não, você não vai fazer isso, você vai fazer isso que eu mandei. E muita gente, a gente é bombardeado para ficar preocupada. Olha, mas a gente tem que ficar preocupada, mas a gente tem que ir diante de quem? De Deus. Não é do perfil A, B e C, do canal A, B e C. É Deus. Eu caio, peco, né? Peço perdão. Aí volta, o Senhor me guia. Me mostra. É para fazer isso? É para fazer aquele curso? É para comprar aquele material? E aí Deus fala o sim ou não. Fala. Ele guia, tá? Preocupação é carnalidade. Preocupação é estar no mundo natural. É estar aqui, ó. Tendo a resposta aqui desse mundo. Daquilo que a gente pode ver, tocar e sentir. Não é estar alinhado espiritualmente com Deus, com o Espírito Santo de Deus, né? Qual é o objetivo, né? Quando a gente pensa em educação domiciliar, principalmente, qual é o objetivo? O objetivo é o diploma? Porque se for o diploma e a gente olhar, por exemplo, para a escola, a gente tá lascado, porque se a gente quer trazer a escola para dentro de casa, para fazer o Enem, para fazer... que tem o seu papel, tá? Não sou contra. Mas aquela angústia a gente vai trazer para dentro da nossa casa. O objetivo não é esse. O objetivo é, estamos lidando com almas eternas. Para onde essas almas irão? Quando não estivermos mais aqui. Quando forem recolhidas, elas irão para onde? É esse o objetivo. Agora, se a gente pensar... na nota tal que vai saber isso, que vai trabalhar não sei com o quê, então o objetivo tá errado. Para uma pessoa que é mundana, uma pessoa que ela não tem Deus, é isso aí mesmo. É profissão, é dinheiro, é status, é condição humana. Agora, quando falamos de uma mãe cristã e casa com o que a Camila falou ontem, estamos falando de almas eternas. Quando eu parei de trabalhar, eu era engenheira e eu tinha tudo, gente, tudo para hoje, do jeito que eu sou, eu tinha tudo para ser uma executiva hoje, né? Mas a que preço? Eu ia estar lidando com projetos, né? Tendo aí um reconhecimento humano, talvez, e as almas eternas que eu dei à luz. Deus ia pedir conta de quem? Do meu trabalho, da minha carreira ou das minhas filhas? Das minhas filhas, né? Então eu tive que ordenar isso colocar em ordem, como o C.S. Lewis fala, né? A gente colocar em primeiro lugar o que é prioritário será prioritário. Se a gente colocar o que é secundário em primeiro lugar, o que é primário será secundário. O que era mais importante? A vida das minhas filhas, né? Então aqui ficam as perguntas. Eu sempre gosto de fazer perguntas, tá? Eu não sou a dona da verdade, eu li um livro, tô lendo um livro, eu gosto de compartilhar com vocês, mas qual o seu objetivo? Como mãe, como educadora domiciliar, como esposa, qual é o seu objetivo? Quantidade versus qualidade, gente. Eu tenho listas de livros que eu li, eu acho que tem o seu tempo, tá bom? Se você tá chegando, você não sabe nada, eu entendo, você tá desesperada. Quando eu cheguei era assim também. Então, acho que no primeiro ano eu li 50 livros. Desesperadamente, o volume, né? Eu preciso encher meu arcabouço de coisas, gente. Preciso 50. Hoje eu não chego a... Gente, eu acho que eu não li 30 livros esse ano ainda. Acho que estou no 25º ano. Ou 25º livro lido, tá? Porque eu aprendi o Multum no Multa. Se você não sabe o que é Multum no Multa, tem no meu destaque. É você pegar pouca coisa e mergulhar. Você vira um mergulhador das coisas. E não uma pessoa que vive na superfície. Aquilo que é raso. Tá? Vai ficar salvo assim, tá? Vou jogar no YouTube também. Gente, se você não é inscrito no meu YouTube, se inscreva lá. Porque eu sou bloqueada no Instagram para impulsionamento. Eu não consigo impulsionar meu Instagram. É bloqueado, não sei porquê.
E lá no YouTube eu só consigo fazer isso depois dos 1.000 inscritos. Lá tá com quase 800. Então entrem lá, por favor, me ajudem, porque aí lá eu vou conseguir impulsionar, tá? Principalmente quando saem os livros. Então, o que é mais importante, tá? Então, olha só, aqui foi a paulada na cabeça. Foi aqui que a coisa ficou feia pro meu lado. Por quê? Porque essa angústia de querer trabalhar igual workaholic, né? Essa palavra, ela vem da mesma raiz da palavra kidia, que é uma palavra... valeu. É uma palavra que vem também para o sloth, que é a preguiça, tá? Então veja só, a preguiça e esse trabalho incessante, perturbador, doido, vem da mesma palavra. Então é pecado também, tá? Então é total ausência de lazer. Eu sei a palavra em inglês, né? O idleness, que é a ociosidade, é na mesma raiz dessa coisa da total ausência de lazer. É uma busca incessante de reconhecimento, fazendo checks em todas as tarefas. E eu, gente, eu sou assim. Eu tenho minha to-do list. Eu planejo, a minha vida toda é planejada. Às vezes tô cansada, eu meio chuto balde, mas eu sei tudinho que eu tenho que estudar, eu planejo. Se eu tenho que imprimir uma coisa, eu imprimo, deixo pronto, organizo com pastinha. Então eu tenho que tomar cuidado, porque eu também posso entrar nessa roda viva. Qual é o objetivo? Por que eu tô fazendo isso? Eu tô no centro da vontade de Deus? Eu tô querendo conquistar o mundo, igual o Pink e o cérebro? Isaac. Isaac é das antigas. Eu mudei o nome, né, Isaac? Deixei com o meu nome por causa dos livros que eu mudei. Então, essa coisa de fazer, construir o reino do seu próprio negócio, isso, você cria um vácuo de Deus, porque, e eu sou assim, gente, eu já quebrei tanto a minha cara, mas tanto, de querer fazer no meu braço as coisas, e Deus falava assim, não, eu já estudei para concurso que não era para estudar, claro, perdido não é, porque estudar nunca é perdido. Mas assim, de me colocar numa situação, por exemplo, eu faço o curso da Classical You, eu vou fazer todo dia aula. Tem dia que não dá pra fazer, então eu alterno, tá? Ou eu mexo no livro, então assim, o equilíbrio que só Jesus pode dar. Ninguém pode dar, gente. Porque eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim, eu sou Marta toda Marta. E aí eu comecei a me lembrar na minha adolescência, como que eu era, sabe? Eu comentei isso também nos stories, um dia desses. Eu entrava no meu quarto, colocava uns CDs, na época era CD, né? Buscava Deus, orava, buscava Deus, e orava, e adorava, e buscava Deus. Tinha um grupo de dança na minha igreja, eu era a líder do grupo de dança, a gente era full. A gente se reunia de domingo de manhã, bem cedo, 7h30. E a gente ficava lá das 7h30, quase meio-dia, adorando, só adorando. Às vezes ensaiava. Quando tinha alguma coisa perto, assim, algum evento, a gente adorava. A gente ensaiava, mas era só adoração o tempo todo. Gente, aquilo ali foi combustível para anos da minha vida. Porque eu buscava, eu estava sendo Maria. Eu estava buscando o Senhor. Então, muitas vezes, a gente fica doente. A gente se coloca numa situação para ficar doente, porque Deus quer colocar a gente no escolei, no descanso, na contemplação. E às vezes a gente tá tão acelerado, tão louco, tão desesperado, produzir, fazer, conquistar, que aí fica doente para poder entrar no escolei, no descanso de Deus, na contemplação, daquilo que realmente importa, né? Porque buscar a Deus é que importa. Buscar a Deus é o caminho para todo o resto. Então, às vezes você tô falando agora como mãe educadora, tá? Às vezes você tá desesperado. E eu tenho uma situação ocorrendo no momento, tá? Eu preciso dar uma solução para essa situação. Eu tenho que buscar em Deus. Tenho que orar.
Falar com o Senhor, me dá estratégia, me dá inteligência, me dá sabedoria, derrama da tua unção sobre essa pessoa, guia, direciona, derrama do teu Espírito Santo. É isso. Aí a gente passa 12 horas pendurado no celular, 12 horas correndo atrás das coisas, 12 horas igual louca, aí vai dormir 10 minutinhos antes e já dorme, já babando, orando e dorme. E a gente vai viver o reflexo disso. Não adianta. Nós precisamos ser como Maria. Falo pra mim, gente. Há pouco tempo eu retomei essas coisas de buscar o Senhor, as disciplinas espirituais, orar. E orar é aquilo que a Camila falou ontem na live dela. Ser cristão permeia a vida toda. Não é só no domingo quando vamos pro culto. É tudo. Acordei, obrigada, Senhor, porque acordei, eu estou viva, eu tenho saúde. Conduz-me nesse dia. Direciona-me, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo sobre mim, para que eu direcione meus filhos, para que eu seja uma boa esposa. Começa aí. Vai lavar a louça de novo. Agora não, gente. O que a gente faz? Põe um bendito de um vídeo. E Deus fica lá esperando. E aí, filha, vai falar comigo? Vai ficar ainda aí nesse vídeo? E a gente vive o reflexo disso. Por quê? Não fiquem preocupados. A gente fica preocupado porque a gente não busca Deus. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Tudo, em tudo. Nas mínimas coisas, nas grandes coisas. Tudo. Tudo. Então, cuidado. Como uma pessoa... Eu não demonizo os temperamentos, mas também não idolatro os temperamentos. Eu acredito que os temperamentos não podem ser desculpas para pecarmos. Eu sou colérica, por isso que eu sou grossa, estúpida. Ou por isso que eu passo em cima dos outros. Não. Eu sou colérica, eu tenho essa energia de ir para frente, avançar e conquistar. Só que isso tem que estar alinhado com o que Deus quer. Senão eu vou quebrar a cara. Porque eu vou entrar em desobediência, eu nem orei e perguntei pro Senhor. A gente vê, por exemplo, pessoas chegando... Eu vejo no meu direct, converso com minhas amigas também, a gente percebe isso. A pessoa fala, vai fazer homeschooling, tá bom, mas orou quanto tempo? Estudou quanto tempo? Mas fica lá, pipocando nos perfis, vai, e fazendo pergunta. Calma. Não é assim. Primeiro, Deus deu o aval para você fazer? Você tem o aval do seu marido? Vocês estão andando em concordância? Se isso tá, então pronto, Deus vai te capacitar. Deus vai derramar unção sobre a sua vida para você conseguir fazer isso e não é difícil. Não é uma ciência de foguete. Querem pintar pra gente que é, mas não é. Uma mãe pode fazer muita coisa, porque existe um mistério dentro de casa. Existe um mistério em cima da mesa, onde se estuda. Existe um mistério de Deus. Agora, o que eu acho que o que é mais importante, o que é? É querer ouvir o chamado, né? Querer se dedicar, orar e descansar. Precisa descansar. Eu já fui a louca eu dava aula de manhã à tarde, gente. Não precisa. Até hoje a Cláudia me perguntou, Cláudia Portugal, mandou mensagem pra mim. Cláudia também é bem querida, assim. Cris, e material de grego, tá? Gente, eu odeio grego. Eu dei metade do livro. Eu falei, não, isso aqui não tá andando. Tô sentindo, parece um disco quebrado, sabe? Parei. Entre o grego e o latim, eu preferi continuar com o latim. Se o material não está funcionando, por isso que eu sempre falo também, às vezes a pessoa entra em contato comigo, eu falo, olha as amostras do meu livro, veja se atende, assista a aula e aplica com o seu filho, porque eu não quero enganar ninguém. Eu quero que a pessoa compre o meu livro e use o meu livro, que seja uma bênção para ela, para suas crianças, é isso que eu quero, né? Eu não tô aqui para fazer marketing digital, não tô aqui para vender aquilo que eu acredito como resgate de 2 gerações, de mães e crianças. Mas a pessoa já naquela ansiedade, aí compra precipitadamente o material. Eu acho tão legal, a pessoa às vezes manda mensagem pra mim, Cris, é porque a grana tá apertada. Aí eu direciono, eu falo, baixa a amostra, assista a aula, vê se é isso.
se isso vai atender seu filho. Às vezes a criança ainda tem uma deficiência anterior, aí eu já indico outros materiais para a pessoa usar antes de usar o meu, porque eu não tô aqui para isso. Gente, dá muito mais trabalho escrever livro do que se eu não escrevesse. Dá muito trabalho, muito. E o dinheiro, o retorno financeiro, eu diria que é risível diante do trabalho que dá. Mas aí eu tô obedecendo, entende? Aí eu tô obedecendo o chamado, eu tenho que fazer. Não tem conversa, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Como Neemias, quando Deus chamou Neemias, ele foi lá e fez, e não tinha conversa. Ele sabia do chamado dele. Eu penso assim, mas você tem que orar, você vai comprar material, você tem que orar, é isso. Isso aqui vai atender meu filho? Porque muitas vezes a gente compra um material e não atende, a gente tem que trocar. E eu sei que às vezes é difícil por causa da questão financeira. Então a gente tem que andar alinhado, juntinho com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos guia. O Espírito Santo de Deus sabe para que o seu filho foi chamado, para que o seu filho, aonde ele vai ser a luz de Deus. E você é instrumento para isso. Gente, é muito sério isso. É muito sério. Uma pessoa que ela não tem o entendimento espiritual das coisas, ela não entende. Ela não entende, mas é muito sério. Então, o meu chamado aqui, gente, vamos... Aí eu vou devagar, tá? Eu acho que de sexta vai dar para fazer isso. Eu tô lendo, vou compartilhando com vocês, porque aí eu vou aprendendo. Enquanto eu aprendo, eu ensino, eu aprendo de novo. Eu acredito isso, princípio pedagógico, né? Eu esqueci até o princípio que é aquele... Eu esqueci. Tá bom? Então é isso. Por hoje é só. Sexta-feira que vem, vamos ver se a gente continua. Esse foi o capítulo 1 desse livro, da Era de Marta. Mas a minha oração... Senhor, a minha oração, em nome de Jesus, é que eu e minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo, que elas possam se parecer, ser como Marta, não só parecer, ser como Marta, ou como Maria. Como Marta não, a gente já é. Como Maria, Senhor, que te busque, que vá diante do Senhor com as nossas petições, com as nossas ansiedades, que nós possamos descansar, contemplar a Tua palavra, a Tua presença. Em nome de Jesus. É isso, Catiana. Tem que andar. A gente tem que andar junto com ele. Não tem um hino? Eu sempre canto com os meninos. É assim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Contente estou seguindo, eu vou. Deus é... Aí fala assim. Andar com ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Então é isso, minhas queridas e queridos, né? Na verdade, não, vamos mudar isso, porque é igual o pessoal esquerdista fala. Queridos, Deus abençoe. Um beijo no coração. Vamos ver se sexta-feira eu consigo postar de novo, tá bom? Beijo, eu vou jogar lá no YouTube também. Quem não tá no YouTube, vai lá também, tá? Beijo, fique com Deus.